Olá pessoal, bem-vindo a mais um programa aqui do nosso podcast do Excelência Odontologia Digital. Hoje, nosso convidado de honra, o professor Antônio Carlos Aloisi. Eu tô com uma colinha aqui, ó, show de bola. Uma colinha aqui porque o cara tem uma história de vida aqui excepcional dentro da odontologia. Um dos ícones da odontologia aqui, olha. Antônio Carlos Aloisi é especialista em ortodontia e ortopedia facial, implantodontia e prótese odontológica. Mestre em implantodontia, doutor em ciências, é professor do curso de especialização em implantodontia e prótese da Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandique, lá em Campinas. Ele é professor de metodologia da pesquisa da Faculdade de Engenharia Civil e Mecânica da Universidade Unip, da Universidade Paulista, coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia da Faculdade de Medicina, a Faculdade de Medicina do ABC, professor dos cursos de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação também da Faculdade de Medicina do ABC. Seja bem-vindo aí, professor Aloisi. Obrigado. Muito obrigado por tudo aí. Bom dia, Demétrio, Luiz. Obrigado pelo tempinho aí com a gente. Eu que agradeço demais. O Aloisi também faz parte da nossa primeira turma do curso lá do Excelência Odontologia Digital, um curso que é feito por mim, pelo João Paulo, pelo Luiz Salotti e pelo Rafael Cortazzo. E a gente teve a honra de ter na primeira turma o professor Aloisi dentro do nosso curso, o que engrandeceu bastante aí a nossa primeira turma de odontologia digital, de excelência, a nossa primeira turma do Excelência em Odontologia Digital. Então, bom, mas eu posso já corrigir o negócio? Pode ir lá. A honra tem que ser minha. Quem foi fazer o curso fui eu. Então, aqui não foi só uma honra, foi o maior achado. Esse currículo que você leu, ele tem coisas que não estão nele, que eu também me orgulho muito. Porque quando você vai fazer alguma coisa, você acha que vai destacar os pontos mais importantes, né? Por exemplo, eu tenho uma formação fora do Brasil que eu não coloquei aí, que eu acho que não valia a pena. Mas a partir de agora, a partir de quando eu finalizar o curso de odontologia digital com o grupo de excelência em odontologia digital, vai ser o meu ponto mais importante da carreira. Então eu vou colocar lá pós-graduação e odontologia digital com os melhores. Que legal. Porque esse para mim é o que importa. O passado ele tem a ver com oportunidades, né? A gente vai tendo e vai fazendo. Algumas com mérito, outras sem tanto mérito assim, mais surfando uma onda. Mas esse que eu estou fazendo agora, eu estou inteiro. Até meu corpo, minha mente estão naquele lugar, minha felicidade vai junto, minha vibração. Eu tenho 35 anos de formado, vou para 36 e sem dúvida nenhuma, a partir do momento que me perguntarem e me derem a oportunidade, olha, passa seu currículo, já vai ter só uma linha. Olha, ó, pós-graduando em odontologia digital. É só o que você precisa saber, só isso. Que legal. Isso, cara. Muito legal. Pensando nisso, com toda essa bagagem que você tem, qual que foi o teu maior desafio, maior dificuldade para entrar no digital? Entrar de cabeça, entrar no mindset digital, né? Que todo mundo que é mais antigo, aí, que é mais experiente, tem um pouco de receio, né? Conta um pouquinho pra gente. Bom, Luiz, acredito que eu represente realmente uma grande parte da odontologia da velha guarda, vamos colocar assim. E são dois desafios. Você se vê fazendo isso por mais tempo. Eu acho que quando você decide que algo vai terminando na sua vida, não faz muito sentido você querer investir, seja lá o que for, tempo ou dinheiro. Então, essa é a primeira desconstrução que alguém tem que fazer. Eu pretendo estar na odontologia, em alguma parte dela, clínica, por muito tempo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda e mais importante é que falta conteúdo, falta informação correta e organizada. É por isso que eu digo que eu tenho muita sorte de ter tido essa oportunidade de estar com vocês desde o começo.
Eu não tinha a menor intenção, eu confesso, no primeiro dia que eu estive no curso, eu não tinha nenhuma intenção de viver esse momento. Eu queria um pouco de informação, mas porque eu já tinha passado ao largo dela por muitas décadas, né? Sempre onde eu estava tinha alguém falando de alguma coisa digital e eu não tinha o menor interesse nisso porque ou era muito caro ou muito difícil ou o que eu já faço funciona, então não precisava fazer de novo. Aí o que acontece? Vocês forneceram uma informação que vinha primeiro de encontro ao que eu entendo que é importante. O que é importante para mim? Você tem liberdade de escolha. Você pode fazer isso sem ter investimento. Essa para mim foi uma frase-chave. Conhecimento vem antes de investimento. Putz, eu me senti à vontade, até porque eu não queria investir nada. Aí, devagar, eu fui compreendendo. Vocês, de novo, eu não sei se a gente vai chamar de curso, eu vou chamar de experiência, tá? Então, a experiência digital na minha vida aconteceu com vocês, só com vocês. E eu vi que conforme as coisas iam acontecendo, as horas iam passando, mesmo durante o módulo, ia crescendo uma vontade em mim de fazer o que vocês fazem. Então, fazia muitos anos que eu não sentia isso. Porque como eu trabalhava mais do outro lado, gerando essa emoção, eu me senti novamente com 20 e poucos anos de idade, né? Não 20 e poucos anos de formado. Né? Faz pouco tempo. Um gás de recém-formado. Vocês quatro, né? Falando do teu consultório, com essa paixão toda, com essa garra de não só as horas do consultório, tem as horas fora do atendimento, que eu acho importante. E eu comecei a me pegar querendo fazer isso também. E aí, o fato de também ter uma consultoria, vocês não são só professores. Essa experiência que vocês trazem, eu não sei se vocês têm essa noção, mas eu acho que eu posso contribuir falando assim. Esse papel do coaching, ele é muito importante hoje em dia. Ele é tão novo, é tão fundamental quanto a odontologia digital. E vocês exercem isso. Quando você se coloca ao lado do problema, dizendo, olha, eu tô na digital, mas eu não represento nenhuma empresa, eu não tô aqui porque eu tenho vantagens financeiras ou de carreira, eu tô aqui para te passar aquilo que eu sei. Poxa, aquilo é uma oportunidade que você também se aproxima de mim, como alguém que você está formando. E é assim que eu me sinto até hoje. Cara, eu tenho o meu espaço, que são 2 dias, eu entro e automaticamente minha personalidade se transforma. Eu sou alguém receptivo, acontece algo fundamental na minha vida, eu perco vontade de falar, eu falo pra cacete, velho. Assim, eu falo por profissão. Então, assim, você imagina, meu cérebro é treinado para falar. Lá eu não tenho vontade de falar. Eu tenho vontade. Aliás, toda vez que alguém pede para eu falar, eu fico um pouco incomodado, porque lá eu quero ouvir. Ouvir, como é que resolve, qual é o melhor caminho, o caminho mais curto e mais eficiente. E eu já quero transportar isso para o meu consultório, então levo o computador, em casa eu já reúno com o meu guru de informática, que tem 12 anos, entendeu? E eu divido com ele aquilo que eu vejo no curso. Mas não que eu quero ensiná-lo, mas eu mostro, olha o que eu aprendi hoje. Existe esse universo. Que legal. Isso é fundamental. Para mim foi. Então, respondendo a pergunta, o que alguém com uma jornada analógica, vamos chamar assim, vê no digital? A partir do momento que você mostra que é possível e que ele vai fazer de maneira melhor aquilo que ele já faz, melhor não tecnicamente, mas ele vai entregar para o paciente algo diferenciado. Luiz, eu vou te falar, os melhores alunos que vocês vão ter são os caras da minha faixa etária. E eu sou um fervoroso divulgador
de que todo cara com muita estrada, ele é perfeito pro digital. Porque ele já tem a base, ele já tem a experiência. E nada muda. A gente só está mudando as ferramentas, a gente está mudando o jeito de fazer, sendo mais previsível e mais fluido, né? Mais rápido. Ô Luiz, mas a grande resistência mesmo, você acha que foi o investimento em equipamento caro? Que isso daí, geralmente, o pessoal fala que realmente é uma resistência muito grande, porque todo mundo acha que tem que investir rios de dinheiro em equipamento primeiro para depois você entrar no digital. E esse tipo de resistência financeira é o mais comum realmente, mas também tem a resistência de você ter que aprender uma outra expertise, uma outra técnica de fazer aquilo que você já faz bem. Então eu acho que esses dois pontos realmente são os que são os dois pontos de maior resistência do cara lá pelos seus 40, 50 anos, mais de 20 anos de formado, que eles têm para entrar no digital. Foi exatamente isso que deve ter acontecido com você. Agora explica pra gente como é que você chegou, como é que foi a tua relação lá com o Cortázar e como é que ele te convenceu a fazer o nosso curso. Bom, eu já conheço o Cortázar, né, o Rafa, há alguns anos, e nós temos uma relação já aí da prótese, prótese convencional, sem ter nada de digital. Só que toda vez em que nós conversávamos sobre consultório, ele falava sobre como a vida dele estava muito melhor do ponto de vista profissional, porque ele usava um fluxo digital. E eu ouvia, mas falava, tá bom, você com o seu fluxo, eu com o meu, e vamos embora. E ele começou a crescer muito, né? Então, ele, de alguma forma, eu entendia que ele, seja lá o que ele estava fazendo, estava dando certo. E aí, num dia aí no começo do ano, agora eu não lembro se foi no passado ou começo desse ano, agora já... O problema da idade é a memória, né? Então, em algum momento eu esqueci. Ele me procurou e falou assim, olha, eu sabia que ele tinha terminado o mestrado de odontologia digital e que é bastante, não inovador, mas desbravador, né? Tem uma diferença na minha cabeça entre você ser o primeiro e você ser inovador, né? Então, quando ele me falou que fazia... Ele estava no mestrado de odontologia digital, chamou bastante atenção porque eu sempre achei que ele ia procurar uma posição de mais conforto, fazendo pós na prótese ou na cirurgia. Quando ele foi para odontologia digital, me chamou um pouquinho a atenção porque ser desbravador significa você estar num terreno que você não conhece, fala muito de você, né? Não fala só da sua profissão. Então, isso... Depois ele me procurou e falou, olha, eu vou ter um espaço, um curso onde eu vou falar de odontologia digital. Você gostaria de fazer parte? Eu confesso para você que no começo da conversa eu falei para ele, acho que não. Eu acho que eu não quero. Aí ele me falou uma coisa que todo desbravador tem. Eu acho que vocês têm isso em comum, depois que eu os conheci também. Coisa que eu não tenho. Eu sou um cara que piso mais no terreno mais óbvio, né? Sempre fui assim. E ele falou, mas eu enxergo em você alguém que vai fazer isso bem. Você sabe que ele me quebrou com esse negócio, cara? Porque, aí eu falei, jura? Porque eu pareço a antítese disso. Ele falou, não. Precisava ouvir, né? Na verdade, não. Precisa ouvir. Tá na fase de ouvir mesmo. Eu falei, pô, mas se esse cara, que ele representa toda uma odontologia mais atual, né? Mas ele diz que enxerga em mim alguém que vá fazer isso. Eu falei, pô, fiquei curioso e emocionado ao mesmo tempo, mas eu fiquei mais curioso. Talvez para mostrar para ele que ele estava errado, né? Porque esse é um ponto de vista forte em mim. Assim, eu sou bem crítico, né? Quando aí começamos o curso, eu entendi que ele é mais inteligente que eu mesmo, porque eu também me vi mais no digital.
Na verdade, agora eu nem gosto de falar que eu já fui analógico, porque eu já estou comprando essa ideia do digital. Quando fala assim, já foi, eu já assumi isso tanto na minha personalidade que eu já nem gosto de achar que um dia eu não estive, entendeu? Já me incomoda, entendeu? Eu acredito. Vamos falar de investimento? Você falou uma coisa importante, porque eu tenho conversado com amigos meus, nós tivemos até a visita de uma lá no curso, né, de uma colega de turma, e a questão do investimento versus a odontologia digital. Quando alguém faz tem o conhecimento que vocês trazem, muito bem colocado, inclusive, sobre o que é necessário investir, quando é necessário investir, a palavra, você vai identificando isso como importante, essa frase fica melhor, fica mais consolidada. Então vamos dizer assim, se esse curso fosse para facilitar a venda de um scanner, como eu já fiz um de meia hora, na verdade, eu não gostei, simplesmente levantei e fui embora, porque o objetivo era comprar scanner e eu não vi por que eu deveria comprar um scanner. Mas quando você mostra para que ele serve, olha, o novo olho, a nova forma de comunicação, ela é através de um modelo tridimensional. Pô, eu acredito muito nisso. Olha, e a forma, o scanner é uma forma de se comunicar. Ele, na verdade, ele é como se fosse o iPhone ou o smartphone. Um instrumento de comunicação. É o meio mesmo. Sem ele, como é que eu vou me comunicar? A gente tem grandes vantagens hoje no smartphone, que não serve, quase ninguém usa como telefone. Essa frase é meio boba, mas ela é fundamental, né? Nós temos hoje uma forma de nos comunicar dentro de um smartphone. Sem ele, eu não posso participar disso. Eu posso entender, eu posso admirar, eu posso ir até um congresso da Apple ou da Samsung, maravilhado, mas eu não posso fazer parte desse universo porque eu não tenho um. E as empresas se esforçam em fazer algum para que eu possa comprar. E aí eu vejo uma propaganda na televisão do iPhone 14, que tem uma câmera super bacana, e eu digo assim, eu não preciso dela, mas aí eu vou a um lugar onde eu gostaria de passar a experiência de som e vídeo, e não consigo com a minha, e alguém consegue com a dele. Naturalmente eu quero o iPhone 14. É assim que funciona. O scanner, sem sombra de dúvida, ele significa esse meio de se comunicar. E materializar isso, esse é um passo que eu não me imaginei até pouco tempo. Quer dizer, eu sempre. E agora você já está vislumbrando, pelo que eu Nossa, percebo, não, né? Você não está entendendo. Eu desejo isso. Deseja, né? Era diferente. E eu vejo você, igual o Rafa falou aquela vez, na última aula eu comentei com você, né? Antes de você chegar, eu falei assim, eu vejo você materializando isso. E dessa maneira mesmo, no ShareSide. Você vai chegar lá. A fresadora do Demetrio não quebrou depois que eu... Eu lembrei de uma propaganda que o cara olhava a televisão e ela explodia. A fresadora até parou o motor. Assim. Ele falou para a secretária, lava com sal grosso depois, viu, em cima. De tanto que eu desejei, eu quero isso. Quero tanto a comunicação... quanto porque é lindo, cara, você produzir a sua peça. Eu sei que para muitos é normal, ou seja, o normal no sentido do que é costumeiro para alguém, né? A palavra normal, ela quer dizer isso, algo que para alguém ou para um grupo acontece rotineiramente, mas não era para mim. E você deixou claro isso no começo. Eu tinha a sensação assim, você deixar claro, assim, parecia ser até um bloqueio. Você falou assim, eu tô aqui, mas eu não quero isso para mim. Eu não vou comprar. Eu não vou fazer. Eu falei assim, pô... É a certeza do ignorante. Ela é poderosíssima. Você vê como... Mas ela é rasa, viu? Qualquer coisa quebra. E mudou, né? Como mudou, né? E como mudou. E vocês são responsáveis, agora se vira aí comigo. Mas ótimo. Assim... Esse é o desejo, esse é... Eu vou fazer o papel de advogado de defesa do Rafa, assim, porque o Rafa sempre comentou da tua experiência, dessa qualidade de você ser um cara da pesquisa, da inovação,
tá ligado com outros grupos de pesquisa. E ele mesmo falou assim, só que o cara é resistente para esse tipo de tecnologia. Falou, a gente mesmo falou assim, pô, é o cara certo pra gente. Se o cara acredita em tecnologia, dá aula sobre isso, cara, é o cara certo pra gente. Vamos convida ele, sim, a gente vai ver como é que a gente consegue transformar e fazer a nossa prova dos 9. Exato, se realmente a nossa responsabilidade está atingindo uma pessoa que está resistente a isso e ela consegue enxergar aquilo que a gente conseguiu enxergar dentro da odontologia digital. E foi o que, graças a Deus, praticamente em toda a turma, a gente conseguiu esse objetivo. Algumas pessoas são bem, mas estavam muito mais resistentes e agora eles estão praticamente mudaram a chavinha pensando no fluxo digital. E você vê que mesmo a gente pensando no digital, mesmo a gente tendo a expertise em alguns softwares e tudo mais, a gente vê que a coisa vai mudando muito rápido, Aloysio. Olha só, quando a gente começou o curso, a gente falava de aplicativos com número de cliques, e hoje a gente vê que tem aplicativos gratuitos com número de cliques também reduzidos. Então a coisa vai mudando com uma velocidade muito rápida. E isso daí é que a gente luta realmente para não só falar do software que é rápido, do scanner que escaneou em tantos segundos, mas realmente para que isso daí vai me servir dentro da nossa clínica, dentro do nosso consultório, dentro do nosso dia a dia, na odontologia mesmo. E aí eu acho que é isso daí que abriu realmente os seus olhos, que eu via brilho nos seus olhos realmente e comentei com os meninos lá, falei para o Rafa, olha, o Aloysio está deslumbrado com o fluxo digital. Então a gente precisa realmente, ele está vendo qual que é o nicho que ele está se encaixando agora e está deslumbrando alguma coisa dentro do digital, no fluxo do consultório dele, e aí vai mudar a chave, não vai demorar muito. E foi realmente o que aconteceu. Então eu acho que o Rafa também viu essa oportunidade, né, de ter uma pessoa como você, um pesquisador, para a gente realmente mudar a chavinha. Se a gente está fazendo a nossa prova dos 9, né? Então é isso daí que deixou o Rafa. O Rafa não está hoje aqui porque ele está num curso, dando um curso agora com o Rafael Puglisi. E também a gente queria, por isso que a gente acabou chamando você para um ficar rasgando seda do outro. Relação. Falou, não, vamos deixar o Rafa de fora, vamos chamar o Aloysio. E ele mandou um abraço para você, né? Ele é fantástico. Um abraço. Legal. E agora eu queria mudar um pouco, vamos sair da odontologia, né? A história do curso aí. Vamos falar desse mundo diferente que você vive e mostrar para os dentistas, para os colegas, como que um dentista consegue surfar em outras praias, igual a faculdade que você coordena lá, o setor núcleo de inovação. Traduz isso para a gente, que é isso, o que você faz, o que você inova, qual que é a proposta, o que eles enxergam em você e mostra para o pessoal que hoje a odontologia está indo além do alcance mesmo. E ainda uma faculdade de medicina, né? Exato. Quando se falava em odontologia digital e as pessoas erroneamente me apresentavam um scanner, eu automaticamente rejeitava. Porque eu sempre enxerguei, como o Demetrio falou, como um instrumento, não como um processo. Para mim, o processo era o mesmo. Alguém tinha que anestesiar, passar uma broca num dente e esse dente ia receber uma coroa. Inovador, para mim, seria um processo que você extinguiria a prótese. Não é assim, olha, não há necessidade de fazer prótese sobre o dente, porque agora a gente passa uma pasta nele e o esmalte forma de novo. Geração e tal. Então, essa era a minha resistência. Eu sempre briguei com o nome inovação disruptiva. Eu vou acrescentar um nome que tem a ver com o NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica. Ele cuida dessa disrupção, dessa interrupção do modus operandi atual, né, que a gente chama de status quo da tecnologia, e ele fala, isso aqui é disruptivo. Por exemplo, vou te dar uma disrupção. Algo que precisa de uma intervenção cirúrgica. E por que a medicina é mais rápida que a odontologia? Porque os processos são mais agudos.
Né? Olha, você tem uma intervenção via tela na gastro que hoje eu consigo tratar com uma nanomáquina. Então, essa é a minha área. Nanomáquinas. É disruptiva na medicina, é mais rápida na medicina, mas não deixa de ser moroso também, né? Porque na área da saúde, disrupção ou os encontros do sucesso são projetos geralmente de uma vida. Ah, sim, lógico. São projetos de uma vida toda. Eu entendi. E para chegar no resultado tem uma meta-análise longa, tem a casuística e aí depois o resultado. Então você lida lá com o pessoal que geralmente está ali, que dedicou uma vida toda para criar um processo, para criar uma inovação ou uma disrupção, seja lá qual for a palavra, para trazer essa solução de fato para um paciente, seja ele na medicina ou na odontologia. Sabe, João, qual que é a parte mais difícil da tecnologia? É que ela não vai vir de você que estuda aquilo. Ela vai vir do seu grupo, que tem pessoas que enxergam o processo, mesmo estando de fora. Então, por exemplo, o Luiz pode ser um excepcional implantodontista, muito afeito a todas as questões do implante, o cuidado com o paciente, a atenção cirúrgica, a toda essa formação complexa que é você cirurgicamente abordar alguém, e eu trazer aqui um cara do ensino médio, um garoto de 16 anos, eu apresento para ele o processo no qual o Luiz está inserido e ele diz, você não precisa nem sofrer, tio. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai desenhar uma guia para traduzir tudo que você vê 3D na boca do paciente. Você só pode fazer isso sem estressar. Ele faz isso jogando Minecraft e na outra mão ele está no telefone e ele pega toda a sua angústia, toda a sua dor e diz, transforma a sua linguagem solta numa linguagem amarrada a 3D, porque guia de instalação cirúrgica na linguagem da tecnologia a gente chama de amarração, ou seja, tudo junto. Sim. Isso pode vir de um aluno. Então, a experiência dá o gatilho, dá a ideia e às vezes com leveza do outro olhar que se ele não for extremamente generoso, se o líder entenda, aquele cara que gerencia o processo, o gestor do problema clínico, não for muito generoso e aceitar a tecnologia vista de alguém que, sabe, está em casa ouvindo esse podcast e ele vai resolver o problema X. Esse é o maior desafio, porque essas opções elas são rejeitadas nos centros. Não, você é cirurgião? Não. Você tem 40 anos de implantodontia como eu? Não. Você é speaker da empresa? Não. Então como que você ousa fazer isso? Isso é velho. E o que é velho não é o processo analógico. Ele é seguro. Velho é a mente. Velho é você querer se manter num lugar porque você chegou primeiro. Então, num lugar que não tem corrida, isso sim. Generosidade e humildade. Foi assim que eu cheguei no curso com vocês. Eu cheguei carregando a minha bagagem, que ela é minha. Eu só tenho isso. Se você me tirasse, eu chegaria com o quê? Com nada? Então não importa que eu entenda de processo. Eu cheguei num lugar onde eu tinha a minha broca, minha caneta de alta rotação e minha experiência. E aí você estava me mostrando que aquilo poderia ficar diferente se eu usasse uma ferramenta X. Aí eu enxerguei meu preparo numa televisão de 80 polegadas. Aí eu não curti, não. Entendeu? Porque ver no modelo de gesso era bom, pequenininho. Aí eu vi grande, eu tive que mudar. A generosidade é digital. Você está entendendo? A avareza, ela não é analógica. A avareza é humana. É humana. Então, assim, fica claro isso. O que a gente diz não é que digital briga com o analógico. Digital briga com a zona de conforto de alguém que é avarenta. Ela é egóica, avarenta, ela quer garantias de perpetuação porque foi difícil chegar. Veja a frase antiga do dentista, muito clara na universidade, né, dos professores titulares. 10 sou eu,
você é 9. Todo mundo ouviu isso na década de 80. 10 para Deus, Ah. 9 para o chefe de cadeira, 8 para assistente. Então eu tive aula com Deus, porque eu falava 10. Essa história. Porque, o que ele quis dizer? Eu traduzo assim de uma forma bem generosa, né? Tirando que ele é estúpido, mas fora isso, olha, foi muito difícil eu chegar até aqui. Talvez você nem chegue, porque você sabe que a gente brincava no começo, também final dos anos 80, para entrar numa disciplina. As pessoas falavam, você tem talento. Falavam para mim, o que se nasce você tem, que é talento. Mas será que você tem disciplina, que é aquilo que você traz? Eu não sei se você tem. Então, eu tenho, então eu sou melhor que você. Essa avareza, ela ficou muito clara no ensino, na prática da odontologia. E a digital vem na mão de vocês, obviamente, porque não é assim para todo mundo. Me desculpem os outros, mas assim, eu sou amigo de vários que atuam nesse ramo, mas eles são avarentos. Eu não tô nem aí quem vai ouvir isso aí. Sim, certo? sim. Eu não tô aqui para ganhar amigos, mas... Não, mas às vezes fica eles até são avarentos. para a pessoa repensar também Eles a postura usam deles. o conhecimento de novo para dizer, olha, eu cheguei na frente, isso aqui é meu, não é para você, porque você não sofreu como eu sofri. Se você quiser sofrer, eu até posso tentar te ajudar. Aí vem vocês e falam assim, não, isso aqui é para todo mundo, é fácil, deixa eu organizar para você, o que você não souber eu te ajudo. Quem você é? Você é generoso. No meio da tecnologia, não no meio da odontologia, o generoso é digital, entendeu? Ele é para todo mundo. Por isso que tem versão beta, por isso que tem aplicativo free. O aplicativo não é que ele é de graça. O aplicativo é uma linguagem. Como é que alguém pode ser dono do português? A linguagem ela é o princípio da comunicação, ela não é o conteúdo. Imagina quanto conteúdo não acontece quando você ensina português para o mundo. Isso é um negócio muito relevante. Na minha opinião, né? A comunicação tecnológica, ela é generosa. Generosa. Isso daí é um negócio que a gente vai usar, hein? Aí você vê que o Barão, né, demorou 30 anos para construir aquela carreira, encaixota daquela forma e quer que a pessoa siga encaixotado, aí vem e poucos anos, recém-formado, ele adquire em 2 anos aí uma experiência que o digital oferece para ele, que ele consegue pegar esses 30 anos e colocar em 3 anos em prática no consultório, revertendo isso pro paciente. Exatamente. E aí a gente tem que ter a humildade de entender que uma hora vamos ser todos iguais mesmo, independente da experiência. E lá dentro do Kion, Esse é o desafio, né? Porque mexe com o ego mesmo da pessoa. E é natural, é natural. E lá dentro do laboratório Kion, o Júlio fala sempre pra gente isso, né, João? Que ele enxerga na gente isso, essa generosidade. A gente não quer ser mais que o João Paulo, o Demétrio ser mais que eu, o Rafa. Cada um tem sua qualidade e a gente faz um time. E isso que eu acho que é o que reflete nessa, vamos falar assim, no tesão que a turma tá de entrar de cabeça no digital. A gente simplifica a linguagem para vocês. E vocês são usuários. Exato. Assim, mais do que qualquer coisa, em nenhum momento eu vi alguém acuado com alguma situação, porque quando você também se coloca, se você vai me guiar nesse mundo, eu preciso saber se você também sabe para onde você está indo, né? Assim, é o mínimo, né? E aí vocês têm aqueles encontros mágicos, né? Eu vou usar bastante essa palavra, que a gente veio conversando com o Demétrio, né? Vocês são bons no que fazem, gostam e são usuários do sistema, que é fundamental. Na odontologia existe muito o fato de alguém coordenar um curso de forma cognitiva, mas não ser usuário daquela tecnologia. Você vê o implante sofreu muito por causa disso. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Você vê o implante sendo colocado como especialidade, né? Vamos colocar dessa forma. É importante? Mas mais importante era entender que implante sustenta prótese, né? Então, assim, quando
isso se perdeu. Você sabe que a gente perdeu muita qualidade? Eu sou anterior a isso. Existia... Vamos pegar a linha do tempo que você vai entender o digital onde entra muito forte na minha vida. Um dia eu fui apresentado ao fato de que quem perdeu dentes não estava condenado a ficar sem dentes o resto da vida. Isso foi em 1984, quando eu estava na faculdade. Pessoas perdem dentes, N motivos, e eu sou alguém que vou aprender aqui na faculdade a devolver dentes para as pessoas. E as pessoas querem comprá-los novamente. Então tem valor. Take 1. Take 2, estou no consultório e vem alguém sem muitos dentes. Putz, aquela prótese fixa que eu ralei para aprender não dava para usar. Tinha que usar uma prótese removível. Que por mais que você fosse bom, era ruim. Ok, take 2. Take 3 vem um cara e fala assim, ó, se você botar uns pinos dentro do osso, você não precisa mais de prótese removível. Pô, bicho, é a mesma coisa que o cara te dá uma Ferrari na estrada certa. Você tem a demanda e você tem o que a demanda quer comprar. Mas aí quando veio... Ok, então o que é implante? Implante é algo que sustenta prótese. Pronto, final. Não é mais que isso. Não pode ser mais que isso. Uma raiz artificial. Aí quando você se torna especialista em implante, você é especialista de uma parte do processo. Todo especialista em implante põe prótese, mas... Porque isso tem uma reciprocidade. A mesma coisa que a prótese. A prótese também... Pode ser a sustentabilidade do implante, como o implante é a sustentabilidade da prótese. Por isso que dentro do curso de implantodontia vem aquela disciplina de prótese sobre implante, que tem esse nome, mas enfim, é prótese, certo? Porque você vai ocluir, o fato de ocluir parafusada sobre implante ou dente natural não faz muita diferença. Sim. O que importa é o sistema. Por que eu estou colocando isso? Porque o grande take 4 da minha vida é o digital. Tem que sim. Tá. Entendeu? Porque assim, um dia eu aprendi que eu posso repor dentes. Essa reposição que era a prótese fixa, que todo mundo gostava, era circunscrita a alguns pacientes, não todos. Veio o implante e põe para todos. E agora vem o digital e diz, olha, agora a gente pode instalar implantes de uma forma previsível, a gente pode fazer prótese de um jeito absolutamente previsível dentro do consultório com alta qualidade, com material que eu nunca sonhei que poderia estar do lado da minha cadeira, onde o dentista assume a gestão da maquiagem, do acerto de ponto de contato, do acerto oclusal, cor, tipo de material. Bicho, assim, eu nunca me senti tão dono do processo quanto agora. Então, vocês são privilegiados, porque entenderam isso antes. Eu sou privilegiado porque agora do que nunca, né? Mas como é importante, como eu me sinto assim, totalmente dono do que eu me propus em 1985, que era repor dentes para as pessoas. Hoje, a palavra que me define... E ó que eu nem tenho sistema no consultório, hein? Eu só tenho amigos. Ainda bem que eu tenho amigos. Olha eles aqui, ó. Já começou. Eu me sinto empoderado, cara. Manja um cara poderoso? Eu me sinto agora. Nunca me senti com célula-tronco. Que legal. E eu via que as pessoas... Todo mundo abria um olho enorme. Parece que eu ia sacar um pó mágico. Mas não é... O pó mágico eu tenho agora. Né? Agora a gente tem pó mágico em forma de bloco para colocar numa fresadora e sair um dente, cara. Eu acho isso maravilhoso. Ô Luiz, aproveitando essa deixa, né? Você é digital desde fevereiro, desde o nosso primeiro módulo. A gente considera assim porque você já começou a entender o processo. O que mudou no seu dia a dia clínico em relação aos planejamentos e às entregas? E quais vantagens e desvantagens que você enxerga da odontologia digital? Bom, mudou tudo. A partir de quando eu tive contato com o que eu poderia fazer, e aí foi me dado essa escada, né? Contando que o digital está em cima, eu estou embaixo, vocês organizaram os degraus, né? Então,
a minha trajetória, porque explica melhor do que uma resposta solta, foi assim: meu primeiro investimento, e demorou um pouquinho, foi um computador, uma máquina. Não tem como você ser computacional sem um computador. Esse é o primeiro fato, né? E dentista é resistente, cara. Sim. Você consegue convencer o cara a comprar um scanner, mas você não consegue convencer a comprar um computador bom. Eu digo por mim, não pelos outros. Eu sou o primeiro. Tanto é que o primeiro computador que eu tentei usar no curso foi o do meu filho, um gamer. Que coitado, não dava nem para saída. Então, assim, eu fiquei apaixonado pelos softwares de design. O CAD, para mim, é mágico. Quando eu vejo um dente escaneado, cara, ou uma boca, e a gente pode dar vazão a toda a criatividade e voltar quantos passos você quiser, isso para mim é encantador. Então, o que mudou na minha vida? Empoderamento por desenho, número 1. Você é dono do processo todo. Todo. E depois, a fabricação disso, ela ter correspondência. Então, o que mudou na minha vida foi buscar isso acontecer de verdade. Então, eu comprei o computador, tive acesso aos softwares. Lógico, o mundo ajudou, porque culminou nesses softwares gratuitos de grande qualidade e design. Facilitou minha vida. Depois, o scanner, que entrou mais recentemente. Ou seja, eu comecei a usar tudo que o mercado oferece. Os scan services, depois os laboratórios que ofereciam escaneamento, os centros de documentação que fazem o escaneamento. Mas é como você pedir o telefone emprestado para o vizinho para fazer ligação. É complicado. Assim, é difícil a vida de qualquer um que queira se comunicar digitalmente sem um scanner, porque a primeira coisa que te pedem é: faz assim, escaneia e depois você me fala o que tem. Então eu me sinto hoje dentro do processo, porque o escaneamento ele já acontece no meu consultório e de um jeito fantástico. O scanner entrou, eu já sabia como usar, eu já dominava dominar é meio egocêntrico, mas faz parte da minha personalidade. Mas já sabia o que fazer. Já sabia o que fazer, fazia relativamente bem dentro do tempo em que eu faço, obviamente. Mas eu não tenho medo de ser não modesto dentro do meu consultório. Vocês me desculpem, mas as coisas que têm a ver comigo, eu aprendi a elevar. Né? Eu só sou modesto no que cruza essa fronteira entre eu e os outros. Mas dentro do meu consultório eu gosto de me elogiar, porque só tem eu lá dentro. Né? Só eu sofro, eu que comemoro. Então, toda a equipe do meu consultório, ou seja, só eu, gostamos muito do que a gente conseguiu, porque o escaneamento, mais o computador, mais o software, me deu liberdade para falar com muitas pessoas. Depois que eu vi aquilo que eu pude produzir digitalmente virar realmente algo da reabilitação e ficar muito bom, bicho. Aí você pergunta a última parte. Como que isso é percebido, né? Como é que eu percebo isso que a gente vai chamar de digital? Bicho, eu não sei como é que eu sobrevivi sem. Isso aí. A sensação não é... Você gostou de digital? Na verdade, hoje eu olho para trás e falo, puta, mas como é que um cara pode fazer 100, né? Eu acho estranho isso, né? Porque fazem tão poucos meses que eu não nem usava. Essa é exatamente a visão que eu tenho quando quebra alguma máquina lá no consultório. Eu preciso fazer alguma manutenção, alguma coisa aconteceu e eu vejo o quanto que eu já estou dependente do sistema. E aí eu me pergunto assim, eu vou fazer do analógico porque não tem alternativa, vamos fazer um analógico, estou aqui para trabalhar, né? Mas quando eu entro no analógico, eu fico pensando assim... Cara, como é que eu sobrevivi tanto tempo? Eu sobrevivi sem toda essa parafernália digital que eu acabei adquirindo aí no longo desses 10, 12 anos aí. Então, realmente, assim, essa pergunta eu acho que todo mundo se faz depois que começa a virar a chavinha e começar a pensar no fluxo digital dentro da clínica.
Porque hoje, se me pararem para falar assim, olha, quebrou isso, quebrou aquilo, o que a gente vai fazer agora? Cara, tem algumas coisas que eu desmarco todo mundo, vou embora para casa. Sim. Não vale a pena nem eu perder meu tempo, porque vale muito mais a pena eu parar para o pessoal arrumar, acertou tudo lá e eu volto a trabalhar, vai ser mais rápido do que eu voltar para o analógico. Eu tô com o tomógrafo parado lá, deu um problema no software, cara, eu tô sem dormir. Olha aí, eu imagino. Eu acho exatamente isso que acontece com as resinas para impressão 3D. Olha quanta marquinha que começou do nada, está saindo bem, tem uma produção boa, está evoluindo o material, mas a hora que entrar as grandes empresas com muito mais expertise de muito longa data, por exemplo, a partir do momento que uma empresa aí de resina, aí, uma 3M, uma Shofu, entrar na expertise de impressão 3D, a gente vai ganhar uma disparada ali, vai disparar esse gráfico aí para cima, para exatamente a gente evoluir muito mais, porque esses caras têm expertise de 30, 40, 50 anos às vezes, que eles ainda não colocaram em cima dessa tecnologia. Quando eu acho que essas grandes empresas começarem a direcionar as suas pesquisas e melhorar essa qualidade, quando eles realmente enxergarem que o mercado tem essa tendência já consolidada, né? Aí eu acho que a coisa vai dar um boom muito maior aí nessa... Eu lido com uma coisa na universidade que é a versão 4, que a gente fala. Que são as tecnologias mais... não modernas, mas elas são as ferramentas mais atuais. Que tem várias versões, né? Mas quando a gente usa a palavra 4, a gente está usando... fazendo alusão a algoritmos que resolvem problemas. E eles são baseados em 3 coisas. O tripé inteligência artificial, o segundo é cloud computing, que é negócio de nuvem. Mas assim, é o computador na nuvem, quer dizer, o computador físico não vai existir mais, já não existe em algumas. E lidar com muitos dados a gente vai chamar de Big Data. Então, esse tripé, ele não está ainda muito consolidado no que a gente vai entender de odontologia digital. Eu tomo cuidado com o termo porque ele é um pouco direcionado. Eu gostei, vamos repetir aí. O tripé é a inteligência artificial. A inteligência artificial que realmente, cara, hoje... praticamente todos os nossos softwares, até os gratuitos, estão entrando com inteligência artificial. Começou agora nesse ano. Isso. Né? A falar e tudo que já virou, isso. Né? E aí ele cria uma comodidade para o cara que tem aquela regulagem do software a seu favor. Então a inteligência artificial ela já reconhece que é você que está usando, quais são as suas preferências de parâmetros, né, no software. Então ela melhora bastante. Inteligência artificial, perfeito. Então, a que a gente ainda usa, a que a gente tem acesso, a que eu vi, a que eu pude ver, nós usamos a 2. A gente não usa a 4. Porque o seu software ele é manualmente guiado. Né? Todos. Isso. Todos. Os softwares hoje que a gente usa, mesmo na medicina robótica, é 4. Você não põe a mão. Não escolhe mais nada a não ser... o fato de que você tem um objetivo. O termo é conversar, né? Você conversa com o software antes e você diz para ele o que você quer. Você põe onde você quer chegar e o caminho é dele. Então a gente é que eu não quero ficar muito específico, mas por exemplo, o software mais sofisticado que eu vi que vocês me mostraram, ele usa uma versão de 5 anos atrás da inteligência artificial. Para menos. Entendi. Para menos. O dia que ele incorporar o que tem hoje, é que o número de cálculos é muito grande. Mas assim, por exemplo, você não transporta... Quando a gente fala assim, eu vou pegar esse arquivo e vou levar para a fresadora. Né? Então, fresadora é uma tecnologia,
o design é outro. CAD e CAM, no nosso caso, são processos independentes. A gente não imprime uma coroa, Sim. ou fresa uma coroa, mas a gente pode fresar uma coroa com uma nanomáquina que vai dar, por exemplo, interface com um software que está no consultório, que eu vou saber para o cara quanto que ele perde de fosfato de cálcio, qual que é o pH da saliva, frequência de escovação, glicose. Por exemplo, doenças hepáticas. Eu posso saber qual é o risco de Alzheimer com uma nanomáquina colocada dentro de uma coroa. Então, assim, não é uma questão de dente. É uma questão de você poder usar o transporte do material nano trabalhado. Então, nós vamos pegar um bloquinho da marca X, vamos fazer nosso desenho no CAD. Na hora do CAM, a gente vai falar para o paciente: o senhor quer em tecnologia versão 5, que eu acho que é onde a gente vai estar, ou o anterior? Não, eu quero o anterior. Então você vai fresar a sua peça e vai cimentar ou vai adesivar e ele vai embora para casa. Não, eu quero uma versão atual. Então vamos conversar com uma empresa, porque eu vou instalar aqui um nano aparelho medidor de frequência cardíaca. 24 horas por dia você tem holter de pressão cardíaca. Eu não estou falando coisas que não existem, tudo isso já existe. Sim. Vou fazer no meu molar, eu vou colocar lá uma liberação de antibiótico, porque eu vou ter lá um estafilococcus sanguíneo ali menor. Tudo isso a nanomáquina envia para uma central, que não é do consultório, obviamente, é uma central médica. Por isso que você tem essas grandes empresas, Amazon, Google, Apple, Samsung, elas têm a divisão médica, né? A gente chama isso de Health Tech, isso tudo que eu estou te falando. Esse é o ramo que eu trabalho. Eu trabalho em Health Tech, esse é o que me posiciona no mercado. Tô viajando aqui. Caramba, então, eu estou te colocando exatamente o que é você ter uma fresadora e um software. Hoje você enxerga que você repõe esmalte. Eu estou falando que você chega muito mais que o médico no implante. Mas não é implante dental, é implante de nanomáquina. Imagina eu chegar para o paciente e falar assim: o senhor escovou os dentes? Eu escovei. Então peraí, com licença. Bom, aqui está o seu mapa. Dia 12, o senhor escovou durante 12 segundos, às 8 da manhã. Porque, agora, muitos enxergam isso como aquele 1984 do George Orwell lá, né? Que é o Big Brother, né? Então, o que fazer com isso? É por isso que o Big Data ele é o tripé. Então, a inteligência artificial da internet versão 4, né? Que a gente fala, da tecnologia 4, ela ainda não chegou, ela nem está perto da nossa. Nós vivemos ainda a chamada primeira fase da transformação. Tá. Então, o que é que vai vir? O que vocês vão capitanear daqui para frente? Porque vocês estão remoendo esse processo todo dia do curso. Sim. Mais ainda do que usuários. Então vocês com certeza vão ser os primeiros a chegar com essa tecnologia. Mas olha que amplitude que você tem. Por exemplo, você vai perder esmalte e recompor com biomaterial sintético, vai ser uma oportunidade digital computacional. Lembra no curso que eu falava? Eu vou trocar digital por computacional? É para dar essa liberdade. O paciente fala assim: olha, doutor, eu estou muito triste porque eu perdi um dente que eu fraturei. Putz, mas você agora está diante de uma grande janela de oportunidade. A gente pode repor seu dente junto com tecnologia de monitoramento. Você quer saber se você está pré-infartando? Daqui 5 anos a gente vai ter essa nanomáquina que você vai colocar dentro da massa do seu bloco. Eu nunca tinha pensado. E a Google ou a Amazon, que já estão preparados, monitoram isso. Então, essa é a AI, essa é a inteligência artificial. É a IA. O computing cloud, ou cloud computing, em inglês, ele vai ser... Aí o cloud computer seria a segunda... a não necessidade de máquinas físicas para você ter um computador. Isso já vislumbra. Isso já está no scanner. Porque quando eu tive nessa reunião online
com as grandes empresas de health tech olhando a odontologia, que é um mercado pequeno para eles ainda, assim, de dinheiro. É muito Restrito. Né? simplório, porque eles lidam com bilhões de dólares por ano. E esse é um mercado ainda meio restrito. Aí Eu não sei como é que a gente vai usar isso. os três pilares. Mas dá então, para ver isso claramente. Vamos só dar um resumo. Então, a inteligência artificial, a saída do computador e o Big Data, que é a análise de dados. Bacana. Caramba, né, cara? Que legal isso. Já valeu meu dia. Nossa senhora, aprendi demais aqui. É um benefício para a população. Aprendi demais. E a gente- Prevenção. E vocês têm que ficar felizes mesmo, porque quando acontecer, vocês vão estar na frente. Não é porque vocês entendem de Odontologia. escaneamento e de fresamento. É porque vocês tiveram a sensibilidade de correr por esse lado quando ninguém queria. O fato de você ser o primeiro, como eu disse, fala muito sobre você. Então, você pisar sem saber o que você está querendo, onde você vai parar, mas você confiar em você mesmo, é a característica do sujeito que traz a tecnologia. Por exemplo, eu sou um bom analisador, né? Eu tenho isso por profissão, mas eu não sou um desbravador. Eu tive que fazer as pazes comigo mesmo. Então, assim, eu consigo ser um bom analista de tecnologia. Mas no começo eu entrei nisso porque eu achei que eu era o que ia gerar tecnologia. Porra, bicho, e não sai nada da minha cabeça. Por enquanto. Eu sou capaz de ficar Por enquanto. meses diante de um problema. Agora, se você vier com uma solução fragmentada, eu sei juntar as partes. Cada um tem uma coisa que nasce com ela. Eu sempre quis desbravar, né? Mas na verdade eu sou conservador. Veja que interessante. De core, né? De formação, eu sou um cara conservador. Eu não consigo sair muito do lugar. Porque eu sou assim. Eu gosto de mim assim. Não é que eu não estou lutando. Mas quando eu estou perto de pessoas que não são, bicho, minha cabeça vai a milhão. Então veja que interessante. O mundo é feito de pluralidades, cara. Então, quando eu brinco assim, eu preciso ter amigos, é verdade. E por que eu sou tão resistente à odontologia digital? Agora vocês vão entender. Porque eu não admitia que a minha atividade profissional iria resumir inovação a uma tomada de imagem. Ou o uso da tomografia. Aquilo me ofendia. Você entendeu? Não, agora eu sou moderno, agora eu vejo tomografia. Puta merda, velho. A tomografia tem 180 anos, velho. Longe disso. Agora, você olhar para isso agora, pega até mal, entendeu? Assim. Então, eu não ter scanner era uma resposta a quem usava o. Você me desculpa, Demetrio, mas o pessoal que usava a Serec, além de ser gente boa pra caramba, nos congressos falava assim: venha ver o futuro da odontologia. E eu olhava e falava: se o futuro da odontologia é esse, eu tô fora. Primeiro que é o presente. Você não pode me apresentar uma tecnologia na minha frente e dizer que é o futuro, porque isso aí é o passado. Porque se não foi fabricado, se aquilo não é uma ilusão de ótica, alguém já fez. O futuro é o que alguém vai fazer com aquilo. E eu vi as pessoas encapando o dente como em 1980. Então, o que tem de novo nisso? Só o jeito de fazer. Então, o que eu vi em vocês, o contrário. Eu vi que vocês falavam assim... Falaram não, falam, né? E é por isso que eu tô aqui. O começo de tudo pode ser igual. Mas eu não tô falando que é o fim. O fim é como que isso aqui vai germinar nas diversas mentes que vocês vão impactar. Aí sim eu vejo um baita de um futuro bom. Pessoas brigando por qualquer paciente ter acesso. Eu gostei de vocês de cara, mas eu confiei mesmo como um profissional que faz isso, quando eu percebi que vocês não excluíam pacientes por investimento. Ou seja, esse negócio de fluxo digital é para todo mundo. Todo ser humano que sentou na cadeira, esse fluxo vai funcionar. Isso aí. Não era então pro
para o paciente que tinha super recursos, que vai pagar uma baba para cada um. Não, olha, pô, não, eu quero ter uma clínica onde eu vou atender. Vamos pensar no cara de São Paulo que eu conheço bem, que está no bairro, que montou seu consultório simples, que está lutando. Ele, mais do que ninguém, precisa do fluxo digital. Isso aí. É isso que eu aprendi com vocês. Isso me deixa feliz, entendeu? Isso mesmo. E essa é a nossa realidade. Ponto. Fala, vida real, né? Vida real. Vida real. Vida real. Não, primeiro você tem que ter um consultório na Faria Lima, depois com 400 metros. Depois você precisa ter mais Eu falo que é o eterno 4 bilhões infeliz. de dólares. Ah, eu falei, filho, mas É o aí... eterno infeliz. Nunca vai estar bom. Com garçom, um cafezinho, croissant. Gourmet, Exato. né? Aquele do gato, né? Aquele que o carro do cocô do gato. E aí, quando você fala pra todo mundo, putz, a gente faz um sentido, bicho, que é total, cara. Total. E vai fazer mais ainda quando as empresas apoiarem essas iniciativas de vocês e proporem, por exemplo, olha, aí é uma ideia minha, né? Porque minha ideia sempre vai ser social. Eu vi vários modelos, né? Eu falei, putz, odontologia, excelência digital vai ser assim. Vocês têm que ter uma startup dentro do negócio de vocês, que é aquela que orienta os seus alunos a formarem comunidades, micro consórcios, e você teria as estações 3D, cara. Quer dizer, imagina vocês darem um curso para a Zona Leste de São Paulo, que eu sei bem porque eu nasci lá e vivi lá. Aí você vai chamar lá 15 dentistas, você traz aí para o Excelência, você vai dar teu curso e ele vai falar, doutor, como é que eu posso bater isso? Não tem problema que nós temos uma assessoria, vocês vão ter um centro de produção, de fresamento, de impressão 3D. Na Zona Leste. Na Zona Leste, para vocês 10, e a Excelência Digital vai ter um business que é te dou consultoria. Que é o que você faz para mim de graça, Luiz? Vamos ser bem claro. Você vai ter precificação para isso e você vai falar, olha, toda a expertise de vocês vai ser um negócio, mas um negócio social para o dentista que hoje não se enxerga. Lógico que o cabra tem que ter o scanner. Eu não vejo isso com o scanner andando de maleta para lá e para cá. Isso para mim é a maior coisa mais sem noção do mundo. Hoje, vendo o que eu achava importante o ano passado, eu tenho até vergonha. Porque eu achava um must. O cara... Puta, o scanner vem até aqui. Na verdade, é o inverso. Entendeu? É um tiro na cabeça também gigante. Mas você imagina o cara ter um centro de fresamento, de impressão, sustentado por 10 pessoas, mas por trás com a expertise de uma empresa que cobra um FII mensal para isso. É um meio de... Assim, para mim isso aí é para ontem, entendeu? Assim, Você está sendo já desbravador. Eu não vejo. Não, eu não falei que eu estaria fazendo isso, porque eu não me vejo fazendo isso, mas eu vejo pessoas competentes fazendo isso, né? Talvez porque esse dentista que está esquecido na periferia, ele já desistiu de tudo. Eu sei porque eu vivi muito isso. Na periferia no sentido Fora do... que atende paciente A, B ou C. Eu não sei quem ele atende, mas ele se considera alguém que consome menos tecnologia. Né? Aquele cara que não troca nunca caneta de alta, que o consultório dele é Ruka, né? Foi o meu primeiro consultório, era Ruka, essa marca. Ele não vê impulso para mudar. Sabe por quê? Porque a faculdade não chega até ele. E ele não chega na faculdade. Ele está excluído. Ele já fala de um jeito diferente, ele se comporta de um jeito diferente. Ele não está num prédio bacana como a gente está hoje. Ele está onde deu, entendeu? Mas ele é um cara que atende. É fácil a gente pensar no Acre, né? Mas, pô, São Paulo tem acres mais cruéis aqui dentro. E eu acho que vocês têm um produto que tem tudo a ver com isso. Reunir esse povo, dar um banho de digital no cara, ensinar ele a tocar a vida. Mas isso não depende de uma iniciativa desse profissional buscar o conhecimento, Luiz, porque a gente tem que voltar na tecla. Ele tem que entender o fluxo antes de começar, até porque ele talvez não tenha condição financeira. Mas não falta interesse, eu percebo isso. Eu estou rejeitando alguns clientes do Planning Center porque o cara quer fazer uma cirurgia guiada,
Vou te mandar a tomografia. Legal, tal. E o escaneamento? Precisa? Então, assim, é o básico, um exemplo básico. Será que não está faltando isso, esse interesse de estudar um pouquinho, de ir atrás do Eu torço para o Excelência conhecimento? Odontologia Digital ter um produto que possa ser comprado, que é uma mistura de vídeo com e-book, que se usa muito. Por exemplo, manual. Dentro de uma plataforma de curso, tem até uma nova que está surgindo, que eu acho que essa presença digital, a gente estava conversando sobre isso, que eu chamo de educação digital. Ela tem que, na minha cabeça, acompanhar a ação. É verdade o que você colocou. Como é verdade um cara que tem consciência disso comprar um scanner, não saber usar e continuar não sabendo usando. Seguir a vida não usando de forma correta. Eu vejo que se vocês tivessem, e vão ter, com certeza, um produto que seria... eu tenho um curso sob demanda de 50 minutos, onde você explica de uma maneira pocket, né? Tudo que você acha que alguém tem que saber. Não como, mas o quê. E aí você distribuiria esse produto para esse dentista e ele ia poder fazer um bom acordo com o centro de radiologia dele, ou ele poderia ser um cara que adquire... Porque uma coisa que me espanta é que não tem mercado de usados. A gente estava falando um pouco no cálculo, Demetrio. Isso. Mas eu acredito que os equipamentos se tornem obsoletos com frequência, né? Sim. O mercado de usados está começando a ter uma demanda grande. Porque né, o dentista que inicia a sua independência total, ele pode ser um grande comprador disso. Por exemplo, eu posso comprar um tomógrafo que não seja o top, se ele for mais barato, e incorporar na minha clínica. Fica mais acessível, né? Pro cara chegar na tecnologia. Eu acho que, assim, grandes grupos fazem isso. Deixam em plataformas de curso algo que custe relativamente pouco e você possa chegar e falar, olha, para que eu possa te dar assistência, para que eu possa te botar nesse mercado, eu preciso que você... leia isso ou assista isso. Entender o básico. E aí ele vai falar, mas agora eu quero ir mais. Eu quero ir mais, então o Excelência Digital ele tem um curso que vai te colocar dentro e tem uma assessoria, uma startup, Excelência Odontologia Digital, que te ensina a fazer um centro comunitário sem fins lucrativos de uso coletivo da tecnologia. Isso falta na odontologia e sobra nos outros lugares. Você acabou falando... porque do currículo, por exemplo, que eu estou numa faculdade de engenharia fazendo exatamente isso. Porque lá foi criado um lab, um Fab Lab. Lá você cria para todos, não para você. Eu acho muito importante isso, alguém que não se vê na tecnologia poder se ver de forma comunitária. Eu seria o primeiro, um dos caras... Se alguém tivesse tido essa ideia e me oferecesse, eu entrava na hora. Olha, você vai ter... Tá aqui uma agenda eletrônica. Você mais 10 dividem isso aqui. Só que sem consultoria não funciona. Não dá para você fazer isso e também entender do processo. Esses 10 vão ter que pagar alguém. Esse é né? o conhecimento. Lógico. Né? Aí fala assim, vocês compraram 8 horas por mês de assessoria. Que é dada nesse momento. Aí eu... vou ligar pro Luiz e falar, Luiz, deu merda aqui, e agora? Pode falar merda aqui? Pode. Aqui tem tarja preta. Aí ele fala, tá bom, deixa eu ver se você tem folga na sua assessoria para eu te orientar nisso aqui. Ou é um problema da empresa, ou é um problema... Eu tive um problema do software, do scanner, e nem fiz o treinamento ainda. Descobri por quê. Eu fiz o online deles, que inclusive dá vontade de escrever de volta, foi péssimo. Aprende a ligar e desligar, né? Foi assim uma das experiências mais tobó da minha vida. Foi isso, feita para realmente dar vontade de ligar e falar, por favor. Fiquei até com vergonha de ter gasto essa grana toda num scanner. Mas enfim. Só que ele mostrou um software na tela que não era o meu. Não era a minha tela. Eu falei, mas acabaram de instalar, ué? Olha, e aí ele já falou, esse botão aqui é o mais importante. Eu não tinha, bicho, aquilo me deu um ódio, meu. Fucei aquele troço, li todo o manual de instrução, nada. Aí tive que entrar em contato, eles entraram de novo na máquina
Instalar outra versão. Instalar outra versão. Pô, mas acabei de comprar. Mas é Faz isso aí. 14 dias? Esse é o nosso problema de até hoje. A gente, às vezes, compra uma Ferrari com pós-venda de Fusca. É isso daí. É verdade. E muitas vezes a gente não dá conta de todas essas atualizações e versões. Você sabe qual a atualização que você tem no seu iPhone agora? Não dá para saber. Toda semana tem alguma atualizaçãozinha ali, alguma coisa que muda. Quando a gente tá se acostumando com um software, entra uma outra versão, um outro botãozinho, um outro negócio que a gente tem que dar uma mergulhada e ver o que melhorou pra gente. Não, mas a empresa tem que ser atenta, né? Porque se você vai fazer a apresentação de um produto que o cara acabou de comprar, Mas e você não tem o mesmo que o speaker, você fica uma vara, velho. Aloysio, o mercado consumidor, o dentista, no caso que nós estamos falando, já está enxergando isso. E você vê as empresas que têm uma boa fama de pós-venda estão crescendo muito mais do que as empresas que têm um pós-venda mediano para ruim. Né? A gente não precisa falar nomes aqui, o Demetrio sabe o que eu estou falando. Tem um pessoal aí que pós-venda bom, o cara consegue dominar o mercado. Você vê que a gente mudou de assunto, foi falar de inovação, volta para odontologia e vai, quanta coisa nos saiu, né? Desse bate-papo. Sim. E agora eu queria mais uma vez dar uma oxigenada na nossa conversa. Quem que é o Aloysio, fora, que eu não conheço? Quem que é o Aloysio fora desse palco da odontologia? Ele é um metaleiro, ele é pescador, ele é um robô, ele é andrógeno? O que é? Que é o... Fala, conta aí pra mim, me apresenta o Aloysio fora desse palco aí. João, Gabi e Gabriela. Amigo, o Aloysio que convive conosco. O brother. Que assim, pra mim a vida é uma grande viagem, né? E a gente tá lá dirigindo sozinho nosso carro da nossa vida, nessa viagem. E a gente escolhe as pessoas que vão pegar carona com a gente, né? E nós, os meninos do EOD aí, escolhemos você aí para pegar carona conosco. Vamos entrar nesse carro e vamos viajar conosco nessa viagem da vida. E eu queria conhecer o Aloysio fora daqui, cara. Eu queria saber. Putz. Pô, eu sou o Sérgio Reis, eu sou metaleiro, eu sou metálica. Conta aí, fala. Cara, eu acho história. que... Você é bom pra conversa, a gente gosta não de falar, te ouvir. eu falo pra cacete mesmo. A gente gosta de te ouvir. Eu acho que eu tenho... Eu me defino em duas partes. Eu tenho uma... até 20 anos atrás, mais ou menos, e depois disso. Então, até os meus 35, 36 anos, eu era uma pessoa, depois eu acabei sendo outra forçosamente. Então, eu acho que no começo eu fui o que todo mundo esperava que eu fosse. Né? Eu sempre fui um cara que correspondeu àquilo que as pessoas queriam. Né? Eu sou filho de imigrante, então trabalhar, estudar, ser independente. Com isso veio um pouco de arrogância, ego bastante forte, sempre fui muito crítico com todo mundo e comigo mesmo. Então eu tive uma vida bastante profícua, com muito resultado, tanto financeiro quanto de carreira, até os 30 e poucos anos, porque eu não via outra coisa. Não é? Eu investi tudo que eu tinha, toda a minha força, toda a minha energia em prol de alguma coisa que eu acreditava que seria o melhor. Bom, aí, mais ou menos com 35 anos, acho que foi uma data importante, eu percebi que eu não queria nada daquilo. As coisas que eu brigava já não eram importantes para mim. Bom, isso é legal, menos para quem está do lado, né? Ou seja, porque comprou essa ideia. Então, eu acho que a partir daí eu era bem pragmático, era bem simples, uma mente bem simplória. Eu trabalhava, convertia isso em dinheiro e usava o dinheiro para fazer coisas que eu julgava que eram importantes. Então, eu fazia tudo para isso. Minha carreira tratava do meu ego, então eu fiz pós-graduação muito rápido, fiz várias, percebi que eu tinha jeito para estudar, então eu engolia uma coisa depois da outra. Agora, o porquê eu fiz isso, até hoje eu não consigo responder, porque eu acho que não é inexplicável. Porque eu não tinha um objetivo claro de vida, eu precisava ganhar dinheiro, só isso é o que eu sabia.
E foi a forma que você encontrou de ganhar dinheiro. Pois é. Aí quando eu comecei a entender que eu não era assim de verdade, que o melhor de mim ainda não tinha aparecido, foi complicado porque eu tive que me reestruturar. Então, Amadureceu. houveram separações, perdi o convívio do meu filho, Que é dentista, né? que é dentista hoje. Espelhou em alguém, né? Provavelmente. Tomara que seja essa versão aí, mas eu acho que sim. Claro, com certeza. Mas aí, de qualquer forma, depois de lá, eu Já consigo afirmo me que definir melhor. Eu acho que em 20 anos pra cá, eu já me coloco como alguém que sabe o que quer, não é? Eu procuro ser fiel a mim mesmo todo dia. E essa é a minha homenagem à minha família. Então, como é que eu homenageio a minha família? Hoje não é mais sobrevivendo ou trabalhando e levando dinheiro para casa, que isso é óbvio que a gente tem que fazer, faz parte da vida. Muito bom ouvir isso. Mas eu tenho uma obrigação comigo mesmo de tentar ser melhor, não do sentido, eu sou educado com todo mundo, ou do beijinho. Não, eu procuro me lapidar todo dia. Me vi um ser muito mais interessante, porque eu me abri para muita coisa. Então eu gosto de assuntos que são absolutamente fora da odontologia. Eu gosto de religião, gosto de magia, gosto de xamanismo, gosto de... Que legal. Gosto de me imaginar um ser conectado com o universo. Adoro as coisas que são... Deixa eu definir talvez uma pessoa mais leve hoje. Né? Talvez não. Uma pessoa hoje nem tem comparação com o anterior. Quando eu cruzo alguém que me conheceu antes, eu já começo pedindo desculpa. Porque ou eu briguei ou eu passei por cima. Reativo. Dificilmente uma dessas figuras não aconteceu. Hoje eu acho que eu consigo... Que vitória, né? Se enxergar assim, perceber e se ver mais leve. E gosto de ser surpreendente. Não, acho que esse é um que processo de amadurecimento. E todo mundo, né? Todo mundo. Talvez de formas diferentes, situações diferentes, mas todo mundo na vida eu acho que só sofre essa transformação. Acho que todo mundo sofre essa transformação. Todo mundo sofre que bom, essa transformação. Né? É isso aí. E muito bom ouvir isso, né? Porque mais um motivo que valeu a pena estar aqui hoje. Deixa eu só te explicar uma coisa, já que você deu essa oportunidade, que eu nunca falei para ninguém. Nas relações humanas com filhos e pais, né? Nossa, isso é uma vitória mesmo. Contra o que eu luto toda vez? Eu não sei para onde eu vou, mas eu sei o que eu não quero. Todo mundo que me conhece fala que eu sou bravo, cara. Bravo e também eu deixo um rastrinho. Fica uma mistura entre prepotente e arrogante. Assim, eu não sei lidar, eu não sei impedir que isso aconteça, mas os primeiros 30 segundos com o grupo, eu tenho que trabalhar muito essa imagem que passa, você entendeu? Para desconstruir isso aí. Acontece bastante, principalmente na faculdade. E isso vem diminuindo. Então, é a minha medida de que eu vou tendo uma melhora significativa, é enfrentar cada vez menos isso. Porque tem vezes em que eu tenho que verbalizar. Falar, olha, eu não sou isso aí que vocês estão falando, não. Eu já tenho provas, porque às vezes você só vive uma ilusão. Então, eu vou me definir de uma forma xamânica. Eu já tive contato com as máscaras que eu uso. Mas agora eu não sirvo a elas. Eu as utilizo quando eu preciso. Esse é a explicação da minha vida. Muito bom. Cada hora ela é uma, né? Uma necessidade que infelizmente, duas delas eu ainda tenho. Evita. Mas eu uso quando eu preciso. Mas você não acha que romano tá incluído aí. Mas você não acha que esses tipos de máscara é uma proteção pra gente? Sem dúvida. É isso daí. As minhas, então, elas existem para isso. Só que eu tive contato com elas, aprendi a lidar com elas e hoje eu as deixo em um lugar, e eu gosto de me imaginar assim. Seria decepcionante para mim alguém me mostrar a verdade e falar, não, você na verdade nem tira, mas eu gosto de imaginar. Aí é uma questão de sobrevivência. Eu gosto de imaginar que eu sei que elas são minhas, eu sei que elas
foram fundamentais em algum momento da minha vida. Da sua construção. E eu as utilizo quando eu sinto necessidade de usar. Não me preocupo mais com as máscaras alheias, que é uma coisa que me incomodava antes. Assim, eu procurava as pessoas. Isso também foi uma evolução. Porque essa parte que não é cognitiva, não é organizado, o conhecimento organizado, ela é fundamental para mim. Eu preciso acreditar que o mundo é maior do que aquele que eu enxergo. E as provas existem. As provas estão na nossa tecnologia. Porque o que é o avanço da tecnologia? É reconhecer